Mas eu começo o programa falando sobre a nossa saúde. Atenção, mulheres. Saúde feminina. A gente precisa estar em ordem com ela para viver com qualidade, né? Com tranquilidade, felicidade. É importante cuidar da saúde. E hoje, para responder tudo sobre a saúde feminina, reposição hormonal, menopausa e outros assuntos relacionados à saúde da mulher, eu recebo o meu médico querido, ginecologista, obstetra, nutrólogo, doutor Alessio Calil Matias, diretor do Instituto Paulista da Mulher e do Instituto de Pesquisa em Saúde, dirige a clínica Gênesis e é alguém que não para de estudar para nos ajudar. Eu gosto de médico assim. Olha lá. Tudo bem, Cláudia? E além disso, é meu amigo. Prazer te convidar para sentar ali no sofazinho e a gente bater um papo sobre a saúde da mulher. Com certeza. E as meninas em casa já estão super animadas porque todas têm muitas dúvidas. O nosso WhatsApp já tem um monte de perguntas. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, tá bom? Perfeito. A questão que a gente nota que é muito presente, as pessoas querem saber muito em relação à menopausa. Essa fase que começa no climatério, né? No climatério, exatamente. Então, não confundir sempre a parada da ovulação com menopausa. Muita gente acha que porque parou de ovular, já entrou na menopausa. Então, a ovulação, ela ocorre mais ou menos por volta de 42, 43 anos, a parada da ovulação. Algumas, existem algumas exceções que se prolongam por um pouquinho mais de tempo. E a menopausa, aqui no Brasil, ela acontece em torno de 45 a 50 anos de idade da mulher. É aquela fase que ela já começa a ter as alterações no ciclo menstrual, que ela já começa a ter aquelas ondas de calor, os fogachos, mudança da pele, cabelo. Então, nessa fase, realmente, ela deve procurar um profissional para ajudar. Nessa fase não, Cláudia? Diariamente, assim, a gente observa muitas pessoas que às vezes deixam de ir ao ginecologista e de investigar. Então, a investigação, a consulta de rotina, ela é importante. A mulher normalmente ela é séria em relação a essa visita, principalmente no ginecologista, né? Mas tem sim aquela fase que, tá tudo bem, então larga pra lá e esquece. Mas aí quando chega nessa época do climatério da menopausa, vem o desconforto. Eu recebo assim, constantemente mensagens das minhas telespectadoras falando: Cláudia, eu tô passando tão mal, traz alguém pra falar sobre reposição hormonal, sobre menopausa. Então as ondas de calor, a irritabilidade, a gente vai ter que conviver com isso mesmo pro resto da vida? Não, de jeito nenhum. Hoje em dia, cada vez mais, nós tivemos agora recentemente aqui no Brasil a visita de um americano super importante falando sobre a reposição hormonal, que é extremamente importante. Então, hoje, cada vez mais, nós observamos que a partir dos 30, 35 anos de idade, as pessoas já começam a ter um declínio hormonal. E vale a pena sempre estar investigando, dosando os seus hormônios, verificando o quadro clínico e realmente atuando sempre, porque existe um grande problema com relação ao hormônio da câncer. De fato, se for conduzido mal, dá câncer, mas desde que o profissional mostre e oriente a fisiologia hormonal, a parte nutricional dos alimentos e consiga realmente ter uma proteção, não tem problema nenhum com relação ao câncer. Muito pelo contrário. Às vezes, se você pegar a estatística de pessoas que não usam hormônio e que usam hormônio, você vê que não muda praticamente nada. Porque a falta do hormônio também pode acarretar outras doenças, né? Com certeza. Outras doenças, a própria indisposição, depressão, ganho de peso, uma série de fatores que realmente o hormônio acaba prejudicando a vida social de uma pessoa. Bom, essa reposição hormonal, ela pode começar, então, se diz sim, por volta lá dos 30 e poucos anos, se for necessário. Isso. Mas existe um momento, assim, quando a mulher está passando todo esse desconforto, essa onda de calor, essa irritabilidade, esse é o momento que normalmente elas procuram para fazer isso? Esse é o momento mais apropriado, um momento que realmente, um pouquinho antes disso, já vale a pena a gente investigar. Passou dos 40, 42, e já é importante estar com todos os exames em ordem e realmente começar a atuar. E se começar antes é melhor? Se começar antes, os sintomas vêm mais fracos? É melhor porque você não deixa realmente ter esse declínio tão importante e esse quadro clínico que a pessoa acaba sofrendo muito, Agora, tem algumas mulheres que dizem, pelo menos, que não podem fazer reposição hormonal, as que já tiveram um nódulo, que já tiveram um problema de câncer de mama. A reposição hormonal, ela está só ligada a câncer de mama? Não, na realidade é o seguinte, mesmo quem tem na família, a parte genética
em termos de reposição, hoje tem hormônios, né, os hormônios bioidênticos, que são os mais utilizados. Então, o que precisa entender, como eu te falei, é essa fisiologia hormonal. Mesmo que tenha algum parente com câncer, se você realmente observar o ciclo hormonal, de onde vêm todos os hormônios, o que não pode estar aumentado é a estrona, principalmente, que é o que leva à aromatização. Então, se você faz um controle adequado, vale a pena introduzir o hormônio e com cautela, óbvio, né? Sempre acompanhando. Não dá para eu dar um hormônio e eu não conseguir mais acompanhar, né, essa pessoa. Tá. Então, existem hoje alguns exames da parte genética até para a gente também se resguardar em que paciente eu devo ou não devo usar o hormônio. A gente já pode fazer esse exame para ver se a gente tem uma propensão a desenvolver um câncer? Isso. Olha que fantástico isso. Uns exames, o BRCA1, o BRCA2, que são exames que a gente abre mão para poder estar investigando. Vale a pena usar nessa paciente? Correr o risco, às vezes, dos sintomas ou não. E muitas vezes, mesmo com parentes e não tendo praticamente nada, vale a pena introduzir o hormônio, porque você vai resolver o problema dela, né? Maravilha. Bom, eu sou super fã de reposição hormonal, bem controlada, claro, essa reposição, com a doutora Alessia, inclusive, e eu sei que existem vários tipos de reposição hormonal, né? Eu já usei esse gelzinho bioidêntico, depois passei por outros tipos de reposição. Hoje eu uso um implante, que eu particularmente acho maravilhoso. Não vou fazer propaganda até porque não seria ético, mas o que é o implante? Então, hoje em dia, como você falou, nós temos vários hormônios, né? Então, começaram com as pílulas anticoncepcionais com altas doses, diminuíram para baixas doses. Depois vieram os tratamentos de reposição em forma de comprimidos sintéticos, de hormônio sintético. Aí tem os injetáveis, tem os adesivos, tem o gel e tem os implantes, desde implante que você coloca no braço, algum implante intrauterino e hoje alguns implantes no subcutâneo que realmente fazem uma reposição muito bacana. E são implantes aqui que têm duração de 3 meses, 6 meses, 1 ano. E vai muito mesmo daquele acompanhamento. Eu vou te falar, minha sensação é assim, é mudar de vida. É você estar de um jeito, muitas vezes até desanimada, e falar, uau, tô viva de novo. É incrível, eu acho incrível. É muito bom, a gente observa muito isso. No dia a dia, no consultório, quando chega paciente com aquele estado já meio com calor, com depressão, com angústia e alteração de pele, cabelo, quando você faz os exames, vê as alterações e individualiza a pessoa, porque isso é muito importante. Não dá para você usar o mesmo hormônio para todo mundo. Hoje tem até umas correntes aí que o pessoal está taxando esses implantes de chip da beleza. A gente não pode taxar isso como chip da beleza de forma alguma. Mas que a gente fica mais bonito, entendeu? A gente fica. Então, mas não é para todo mundo. Tá. Mas assim, óbvio, uns 90% se beneficia muito com a reposição hormonal. E o hormônio, ele serve para quê? Para melhorar a menopausa, para melhorar a TPM, como método anticoncepcional. E, óbvio, esses métodos, eles acabam favorecendo muitas coisas. Uma vez eu ouvi uma frase aqui que diz assim, nós não envelhecemos porque os hormônios caem. Os hormônios caem e por isso nós envelhecemos. Exatamente. O nosso envelhecimento está atribuído ao declínio hormonal, né? Não só ele, mas aos hábitos alimentares, a um sono, né? Uma qualidade de sono ideal. Não existe então uma fórmula mágica, né? Tem que ter o conjunto de tudo, Tem que ter o conjunto de tudo. Mas realmente o que causa o nosso envelhecimento são os hormônios nossos que começam a cair. Por isso que hoje está algumas teorias que no passado, que saiu um estudo há uns 25, 30 anos atrás, que o hormônio dava câncer, isso está mudando, entendeu? Nós podemos realmente observar que a maioria hoje dos médicos já pensam diferente, as próprias pacientes já pensam diferente, entendeu? O que é importante é realmente o cuidado sempre com a saúde e sempre se precaver com os exames, né? Fazer uma mamografia, ultrassom. Né? A mamografia, ela é indicada para todas as mulheres a partir de quantos anos? Então, o ideal é fazer a primeira mamografia com 35 anos de idade e depois repetir após os 40. Primeiro, para ter um controle de como é a mama mesmo, né? O importante é o ultrassom até os 35 e manter anualmente.
E a mamografia, após os 40 ou 50, ela é pedida anualmente. Aí tem que fazer uma vez por ano. Uma vez por ano. A gente tem que cuidar. Agora, todos os médicos são unânimes quando eles falam que a gente precisa fazer atividade física. Atividade física realmente é um remédio para a saúde feminina? Realmente é um remédio não só para a feminina, masculina, para todo mundo. Né? Eu acho que assim, quando a gente fala em atividade física, nós estamos falando em liberar mais endorfina, em melhorar a qualidade de vida da pessoa, funciona como um anti-estresse, né? Importante. Pegar o peso de uma pessoa que não faz atividade física, é óbvio que não só em termos de gordura, mas de condicionamento físico, né? Essa parte da melhorar o metabolismo dela aeróbico, que é muito importante para que ela realmente tenha uma qualidade plena de saúde. Esse declínio hormonal, ele também tem uma relação com a nossa perda óssea, não tem? Com a perda de cálcio? Tem. Então, a falta de estrogênio na mulher, principalmente, é que leva aos maiores fatores de osteopenia e osteoporose. Por isso é importante a reposição, é importante estar fazendo uma densitometria e acompanhar se tem alguma perda ou não, verificar a reposição de cálcio, de potássio, de fósforo, dos sais minerais de uma forma geral, e às vezes até alguns medicamentos para absorver mais cálcio para o osso, porque muitas vezes é a falta de absorção. Legal. Lembrar que a gente tem que tomar sol também, né? Super importante. Isso é uma coisa que, nossa, assim, a maioria das pessoas esquece que às vezes o sol é vida, né? Então, a gente tem que aproveitar os finais de semana para relaxar, passear, tomar um sol durante a semana mesmo, aquele período que sai para almoçar. É que é muito difícil. Hoje as mulheres se maqueiam, passam filtro solar, então acaba tendo um prejuízo. Mas 10 minutinhos, gente, de braço de fora, dobra um pouquinho a calça, é importante. Perfeito, né? perfeito. Bom, a gente vai voltar aqui, tem muitas perguntas e as perguntas são de interesse geral. Fica aí, você que já mandou a sua, que daqui a pouquinho, quem sabe não é a sua que eu faço pro Dr. Alessio. E ele responde, tá bom? E a gente vai aprendendo a cuidar melhor do nosso corpo. Eu volto já em 2 minutinhos. Você que mandou o seu WhatsApp, eu já tô com ele aqui, com muitas perguntas, por sinal. E vamos lá. Primeira delas é da Rafinha Santos. Ela fala assim: eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro, e fiquei menstruada com 9 anos de idade. Sinto cólica menstrual que não passa com remédio nenhum. Eu sinto dor nas cadeiras também e dor nas pernas. O que pode ser isso? Rafinha, na realidade é o seguinte, eu acredito que você deva procurar um profissional para te orientar. É importante nessa fase, nessa idade, estar sempre acompanhando por causa da questão da endometriose. A endometriose é uma das causas de cólicas fortes. Mas, como você ainda está no início, 9 anos de idade, ela faz parte, às vezes, do habitual, do que ocorre com a maioria das adolescentes que começam a menstruar, né? É uma fase de adaptação. E essa menstruação sua, ela pode ficar meio irregular no começo, parar 2, 3 meses, voltar, mas procure um profissional e faça os exames. A partir do momento que já menstruou, vale a pena fazer uma ultrassonografia, ver os seus hormônios como é que estão. Eu acho que é super válido. Joia. Continuando aqui, olha, a Vanessa, ela é de Birigui, São Paulo. Ela fala: boa tarde, gostaria de saber por que uma grávida de gêmeos tem tanta fraqueza. Alguma alteração hormonal, fora de uma gravidez comum? Ela está grávida de gêmeos, está com 16 semanas. Vanessa. É isso que eu ia falar, depende da idade gestacional. 16 semanas normalmente não é para estar com tanta fraqueza, né? Vale a pena verificar os seus hormônios, fazer dosagem das vitaminas. Não sei como é que está o seu peso, mas é importante que não engorde muito, ainda mais gestação gemelar. Tem que tomar todos os cuidados e verificar com o seu médico o porquê dessa fraqueza. Uma das coisas pode ser anemia. E não podemos deixar de esquecer da anemia na gravidez. A grávida ainda hoje toma aqueles suplementos, ácido vitaminas, fólico? Eu lembro que eu tomava aquela... Toma. Ainda toma? Inicialmente é importante a reposição até antes de engravidar, né? Estar introduzindo o ácido fólico para prevenção do tubo neural, da malformação do tubo neural. Hoje introduz também o ômega para a parte cognitiva da criança, né? E um pouquinho de iodo, né? Para realmente ter todas as qualidades de uma gestação inicial sem risco nenhum fetal. Após o 3º mês, aí é introduzido praticamente todas as vitaminas
de A a Z. Bom, aqui olha, boa tarde, faço tratamento de hipotiroidismo com Puran 75 mg. Microgramas. MCG, né? Depois MG. Tenho 45 anos, poderei fazer reposição hormonal? É a Miriam de Belo Horizonte. Miriam, sem dúvida nenhuma, tá? Uma coisa é o tratamento para o seu hipotireoidismo, outra coisa é a reposição hormonal com os hormônios femininos que começa a ter o declínio, conforme nós falamos. É super importante procurar o profissional, fazer os seus hormônios, verificar quais estão alterados e qual o melhor tipo de tratamento para você. Se é via oral, se é injetável, se é transdérmico, se é um implante. Procure o seu médico. Miriam, também estou igual a você, também tomo o meu remedinho para hipotiroidismo, tudo certo, e também faço reposição hormonal, viu? A Dalila, ela tem 61 anos e ela diz assim, eu já tirei o útero, o colo, ovários por causa de miomas e cistos e também tive um câncer na tireoide, mas os sintomas da menopausa são demais desconfortáveis. Doutor, posso fazer reposição hormonal e qual seria a mais indicada? Qual o nome dela mesmo? Ela não... Dalila. Dalila. Seguinte, Dalila, você pode fazer reposição hormonal. O câncer de tireoide não tem problema nenhum que você faça a reposição hormonal. Você vê por que você tirou o útero e o ovário. Não sei se foi por causa de câncer. Ela diz ou miomas não. e cistos. Miomas e cistos. Então não tem problema nenhum fazer reposição hormonal. Inclusive é muito importante. Porque se você tirou os ovários, realmente você está sem hormônio nenhum. E aí, com desconforto, com certeza. Com certeza. E qual seria a mais indicada no caso dela? Tem algum? Então, normalmente o que mais faz falta aí nessa fase é o estrogênio. Tá. Mas é bom rever tudo, porque ela pode repor testosterona, estrogênio, tem uma série de hormônios aí. A Denise, ela tem 34 anos e diz, fui diagnosticada com câncer de útero, vou fazer cirurgia de esterectomia total. Como seria a reposição no meu caso, já que existe o diagnóstico de câncer? Então, na realidade, Denise, nesses casos, normalmente a gente não usa hormônio, mas existem alguns fitoterápicos, algumas outras medicações que melhoram muito essa parte de fogachos. Após retirada, vai depender, tem os anos de evolução, que são em torno de 5 anos, para fazer uma reanálise e aí investigar, de repente, algum fitoterápico que você possa estar usando. Da outra vez que você veio aqui, que eu me lembro bem, você falou da tintura de amora. Sim. Isso seria algo Tintura de amora também usado? É bom, né? Tem muita gente que usa soja, tintura de amora. Tudo isso acaba realmente melhorando o estrogênio. A soja seria isoflavona, né? ou mesmo Isoflavona. colocar pode ser aquela farinha de soja no iogurte, isso ajudaria também, na alimentação. Isso eleva a parte do estrogênio. Né? Tá, joia. A Rita de Cássia Vieira Lima, ela é de Aracaju, ela gostaria de saber se endometriose tem cura. Endometriose tem cura. Na realidade, tem vários graus de endometriose, grau 1, 2, 3, 4. Precisa ver qual o comprometimento, o tipo de tratamento que tem que ser feito, se é clínico, se é cirúrgico, mas desde que feito quando o caso é mais avançado, desde que feito uma boa cirurgia por videolaparoscopia e um tratamento pós-cirúrgico de bloqueio da menstruação, na maioria das vezes você acaba não tendo mais nada de endometriose. Ok. A Ângela Batista, ela é de Oriximiná, na Paraíba. Ela pergunta, existe uma idade limite para fazer mamografia? Acho que ela quer perguntar até quando ela tem que fazer. Mamografia é sempre importante fazer, mas a fase mais crítica é dos 40 aos 50 anos de idade. Fazer sempre uma precoce, com 35, para fazer a avaliação. É óbvio que se tiver nódulo, alguma coisa, pode fazer até antes dessa idade. A partir dos 50 anos de idade, é bom acompanhar, ver os hormônios e pode até estender um pouquinho mais. Fazer a cada 2 anos, né? Mas é sempre importante estar em acompanhamento. Perfeito. A pergunta agora é da Eugênia Nogueira, ela é de Várzea Paulista. Gostaria de saber se é normal ficar sem menstruar depois de ganhar um bebê. Hoje a bebê está com 7 meses e eu não menstruei ainda. E isso está me deixando muito preocupada. Fique tranquila, é super normal ficar sem menstruar, ter a amenorreia, que é a falta da menstruação, nesse período de amamentação. Por quê? Você está com sua prolactina elevada, que é o hormônio da lactação, senão ela não teria o leite para estar amamentando. Então, a grande parte das puérperas, elas acabam não engravidando
porque a prolactina fica muito elevada e fica em amenorreia. Mas cuidado, porque 20% pode engravidar. É, isso que eu ia falar, né? Não é todo mundo que não engravida nessa época. E assim, nessa diferença tão pequenininha, às vezes a pessoa quer, mas tem que estar preparada, Mas né? tem pacientes, por exemplo, que ficam no período de amamentação com amenorreia. Fica 1 ano, às vezes 2, sem menstruar. A Ana Maria, ela é de Salvador e ela pergunta o seguinte: é verdade que a reposição hormonal para as mulheres que têm varizes pode aumentar o risco de trombose? Eu mesma deixei de fazer com medo de acontecer isso comigo. É verdade, sim. Na realidade, as varizes, você precisa investigar primeiro alguns exames ligados à parte de coagulação para ver se você pode fazer a reposição hormonal. Em certos casos, existe um risco maior de trombose. E hoje a gente vai observar, a paciente tomou pílula, nunca tinha feito nada e teve uma trombose. Então, tem que fazer primeiro toda a avaliação, principalmente essas adolescentes que estão iniciando o início da pílula, do anticoncepcional. Se ela não se assegurar de que ela pode realmente tomar, ela tem risco maior de varizes, de trombose, de câncer, né? E de outras alterações importantes. A pílula anticoncepcional é um hormônio. É um hormônio. Então tem que saber direitinho, tem que tomar sempre com orientação médica. A Catarina, ela gostaria de saber se é normal menstruar 2 vezes no mês. Ela tem 20 anos. Não é normal. Assim, quando é uma coisa esporádica, não tem problema nenhum. Mas ficar de rotina, tendo 2 menstruações no mesmo ciclo, não é normal. É importante procurar um profissional para poder te ajudar. Ok. A Ercília, ela é de Campo Grande do Piauí. Ela diz: tenho 43 anos e há 2 meses a minha menstruação não vem. Será que isso é menopausa? 43. 43. Há 2 meses? Há 2 meses. Ercília, na realidade, como eu havia comentado, a menopausa mesmo, caracterizada menopausa, é a ausência de menstruação por 1 ano. Então, o que está acontecendo com você é que você está no período de perimenopausa. Esse período que a gente acha de extrema importância a reposição hormonal. Procure o seu médico, verifique se você pode repor e você vai se beneficiar muito com isso. Ok. Agora, a Anelisa de Pesqueira, Pernambuco, ela fala: estou fazendo tratamento na tireoide, tenho hipertireoidismo. Eu quero saber se eu vou ter problemas para engravidar. Não, de forma alguma. Desde que você tenha o hipertireoidismo, mas esteja controlando esse hipertireoidismo, que provavelmente ele vai virar um hipo, você pode engravidar naturalmente. O que não pode é engravidar agora, nesse momento, porque os riscos de vir a abortar ou até não engravidar, eles são grandes. Por causa do hipertireoidismo. Se fosse hipo, um dos dois. Um dos dois, tá. Tem que tratar. Ela tem que manter no eutireoidismo, que é o padrão normal. Mas mesmo que ela esteja com o medicamento, ela equilibrou com o medicamento, aí ela pode engravidar? Ela pode engravidar. Na realidade, tem um exame que é o TSH da tireoide. Para a gestante, o ideal é que ele fique abaixo de 2,5, 2, para que não corra nenhum risco. Ok. A pergunta agora é da Alda de Tremendal. Ela diz: eu tenho um cisto mamário, eu corro o risco de ter um câncer? Alda, fique tranquila, faça um ultrassom, faça os marcadores tumorais, o exame de sangue para ver a parte hormonal, mas cisto normalmente não é problema nenhum, é só acompanhamento. Ok. A Elisete, ela é de Itatiba e ela diz: eu parei de menstruar aos 42 anos e tenho hoje 48. Faz 5 meses que eu estou fazendo reposição hormonal. Eu tinha muito calor, já tive endometriose e agora eu estou com um pouco de medo. Eu devo continuar? Eu acho que você deve continuar, mas, assim, procurar ver com o seu médico qual o melhor hormônio. Já que você teve endometriose, eu acho que é importante saber que tipo de hormônio você está fazendo. Ela está me contando aqui que ela toma Natifapro. Natifapro. Isso. O Natifapro é estrogênio. Ele é importante porque ela deve estar com estrogênio baixo, mas, ao mesmo tempo, a endometriose é um fator de estrogênio dependente. Então, a quantidade de estrogênio elevada é que leva as mulheres, às vezes, a ter endometriose, a ter nódulo de mama, a ter miomas. Então, tem que ser de uma forma bem controlada. Agora, quando a gente faz reposição hormonal, a gente toma... Você falou do estrogênio?
do Estrogênio, estradiol. É com todos eles? Para cada caso é um tipo de hormônio? Para cada caso é um tipo de hormônio. Por isso que, assim, vale a pena investigar, fazer os exames e praticamente todos os exames, todos os hormônios, eles têm a fisiologia que se você vier desde o DHEA, a testosterona, estrogênio, então um vai virando o outro. E esse que é o risco. Você dá uma testosterona, parte dele se degrada em estrogênio. Tá? Então, quando você quer fazer uma reposição mais leve, para a mulher, você pode até introduzir uma testosterona. Uma testosterona, porque a intenção é que ela vai se degradar. O que não pode é estrogênio. aumentar muito essa aromatização, que é o que leva também aos riscos maiores de câncer. Por isso tem que proteger o processo fisiológico que ocorre embaixo após o uso do... E quem faz a reposição hormonal tem que fazer mais exames, com mais frequências, esses exames que podem mostrar um início do câncer? Eu gosto muito de acompanhar, mas aí cada médico tem uma conduta, então cada paciente deve ver com o seu profissional, mas eu gosto muito de acompanhar a cada 6 meses no mínimo, para quem faz reposição hormonal. Tá, joia. Pergunta da Kelly, do Rio de Janeiro. Ela fala, meu médico não passou vitaminas. Eu estou grávida de 8 semanas. Meus exames dizem que tá tudo ok. Segundo ele, meu bebê não corre. Ela falou, segundo ele, meu bebê corre riscos com a saúde. Muito preocupada. O que faço? Corre risco. Bom, a vitamina cada vez mais tem sido uma coisa utilizada com muita frequência. E em vários congressos, né, nós estamos verificando a necessidade mesmo até para prevenções de algumas doenças, a própria anemia. Então, eu acho que vale a pena conversar com o seu médico e ver se realmente os seus exames estão todos normais, você realmente não está precisando tomar, ou se a grande maioria acaba utilizando. Tá. Kelly, opinião minha, conselho de amiga. A gente precisa ter confiança no nosso médico, a gente precisa ter uma relação de transparência e de amizade. Se você não tá segura, isso sou eu que tô falando, tá? Vai conversar com outro médico, você ainda tá com 8 semanas, é começo de gravidez, é a pessoa que vai participar do momento mais importante da tua vida. Faça uma escolha que te dê tranquilidade. Existem tantos, eu tenho maravilhoso. Perfeito, é isso mesmo, Cláudia. Ó, deixa eu continuar aqui. A pergunta agora vem da Daniele, ela é do Rio de Janeiro. Ela fala assim, boa tarde, estou para retirar o útero devido a miomas. Teria como fazer essa cirurgia sem retirar os óvulos? Sem retirar os ovários, provavelmente ela quis dizer. Ela botou ovários, eu que li errado. Sim, tem condição. Ela tem 40 e... Ela não diz a idade. Estou para retirar o útero devido a mioma. Seria como fazer essa cirurgia sem retirar os ovários? Sim, porque dependendo da idade, é importante que ela mantenha os ovários, até pela questão hormonal, né? Agora, se for já de uma idade onde não tem mais a função ovariana e se o médico dela está achando por bem retirar os ovários também, não tem problema nenhum. O importante Mas daria para tirar o útero e deixar os ovários? Deixar os ovários. Tá. A Poliana, ela é de Divinópolis, em Minas Gerais. Ela pergunta, o anticoncepcional injetável ajuda no tratamento de cisto? Depende muito do cisto, porque assim, toda mulher, não pode confundir, ela forma um cisto mensal, que é o cisto de ovulação. Eu não sei que tipo de cisto que ela está falando, se é ovário micropolicístico, se é síndrome do ovário policístico. A maioria dos métodos anticoncepcionais injetáveis, orais, eles acabam ajudando no microcisto, não em cisto propriamente dito, porque tem muitos cistos que são cirúrgicos, inclusive. Tá joia. Agora a pergunta da Ivânia. Gente, tem bastante pergunta, né? Eu tô gostando que a doutora Alex responde tudo rapidinho, a gente vai aprendendo aqui. Essa entrevista vai pro site da Rede Vida e depois você pode assistir novamente, tirar alguma dúvida e depois até fazer contato, tá? Então a Ivânia, ela tem 46 anos, ela fala, eu tomo Cerazete há 6 anos, porém menstruei 3 vezes esse mês. Qual seria esse problema? Se ela já toma Cerazete já há algum tempo, provavelmente precisa rever os hormônios, porque não é normal, né? Agora, se ela está iniciando o uso de Cerazete ou de qualquer outra pílula anticoncepcional, na realidade ela tem o período de adaptação, que são de 3 meses aproximadamente, que podem ocorrer esses escapes com frequência. Tá.
E aí não teria nenhum grande não, problema. É só aguardar esses 3 meses que normalmente vai ficar sem menstruar. Tem um ajuste. Ok, tem muitas perguntas ainda, depois a nossa produção vai encaminhar para o doutor Alessio, mas eu queria que a gente terminasse com um tempinho para você fazer algumas considerações importantes para as mulheres sobre a saúde feminina, né? É um puxão de orelha mesmo que a gente de vez em quando merece. Eu acho que assim, Cláudia, é de extrema importância hoje que realmente todos, não só mulheres, homens, mas como estamos falando da mulher, que procure realmente um profissional no intuito de poder ter uma longevidade, né, saudável, poder ter um envelhecimento saudável. Então, é de extrema importância que você se alimente bem, tenha bons hábitos, tenha disciplina, tenha equilíbrio, né? Que verifique a sua saúde como está, faça os seus exames de rotina, procure não se estressar. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, Quase muitas impossível, pessoas... né? Mas assim, como? Fazendo exercício, tirando estresse, fim de semana passeando com seus filhos, sabe? Se divertindo um pouco, dando um pouco de atenção a si própria, né? Porque isso é extremamente importante. Às vezes a pessoa sai do trabalho e o trabalho não sai dela. Então, tem que relaxar, tem que sair do trabalho, esquece tudo. Porque realmente as coisas mudam, fluem. Procure passear, nem que for um fim de semana, pegar um carro, vai para uma praia, volta se não tiver condições, mas relaxe. Eu acho que isso que é mais importante. E cuidar da saúde com exercício, com alimentação, né? E com bons hábitos. Isso é fundamental. Muito obrigada. Doutor Alessio, ele está no site www.clinicagenesis.com.br. Entra lá que tem bastante informação, você vai gostar. clinicagenesis.com.br. E se quiser tirar alguma dúvida, 011 50 83 49 33. 50 83 49 33. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que seu tempo é precioso. Agradeço a você, a toda a sua produção. Vocês, como sempre, super simpáticos e Obrigada. você, minha amigona, né? Há anos. Doutor Alessio é nosso amigo, a gente vai deixar aqui um recado pra... A gente viajou juntos para Israel, ele foi comigo, foi boa a nossa viagem, né? Nossa, maravilhosa, foi um show, Então, um beijo para todos que estão assistindo. Posso dar um beijo especial? Pode. Para os meus pais que fizeram 60 anos de casado ontem. Que lindo! Meu pai Calil, minha mãe Monira, um beijo especial para vocês. Que lindos, parabéns, 60 anos de casado. 60 anos de casado. Que máximo. Parabéns. Obrigado, Aliás, parabéns pela família, beijão para André e para as crianças. Obrigado. Criança, gente, ele tem filho médico, já não tem criança nenhuma. É que pra gente vai ser sempre criança, né?